O Parlamento PB está começando uma nova fase em que traremos sempre entrevistas com lideranças políticas. E vamos conversar hoje com o senador Cássio Cunha Lima, abrindo essa rodada de entrevistas sobre uma análise de conjuntura local e também nacional. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para a entrevista, parabéns pelo novo espaço, desejo muito sucesso. O Brasil vem atravessando uma crise muito longa, uma longa crise que vem já de muitos anos, e que faz com que o somatório das várias vertentes da crise, porque não é uma crise única, é uma crise ética, moral, né, com todos esses escândalos de corrupção que estarrecem o país, uma crise econômica que gerou milhões de desempregados, que trouxe falência de empresas, fechamento de comércio, enfim, retração econômica, e a carência em serviço, uma crise na prestação de serviço, sobretudo na segurança pública, onde a situação está ficando caótica, na Paraíba e em outros estados. A saúde, idem. Então, a crise ela tem várias vertentes. Isso aumenta o grau de perplexidade das pessoas, de decepção, de frustração, mas é preciso manter esperança, manter a confiança no futuro, na crença que eu tenho, eu acho que muitos têm, que o Brasil será sempre maior do que essa crise. E a eleição presidencial serve exatamente para que nós possamos debater os problemas e apontar soluções para eles. Uma coisa na minha cabeça está muito claro, né? É preciso fazer a reforma do Estado brasileiro. Se fala muito em reforma da Previdência, só que a reforma da Previdência não pode ser feita antes de uma reforma do Estado, onde privilégios sejam atacados, onde você possa diminuir o custo dessa máquina estatal. Então você acha que a estratégia de Temer foi errada? Eu acho que sim, o governo Temer erra e erra muito. O governo não cansa de errar, erra de todas as formas. Então acredito que a eleição que vem terá esse condão de gerar uma oportunidade, e é isso que nós queremos, olhar para amanhã, olhar para o futuro, virar essa página de crise, fazer com que o país volte a crescer, que volte a gerar emprego, deixa as instituições funcionando, elas vão continuar funcionando, Lava Jato fazendo suas apurações, quem for culpado que pague por suas culpas, quem for inocente que seja absolvido, mas desassociar essa ação que as operações todas, e que são todas muito importantes, têm, do dia a dia das pessoas, para que, sobretudo, o emprego seja recuperado, se tenha perspectiva de melhoria na prestação de serviço, que se reaja na segurança pública. Tem que ter uma reação do Estado brasileiro, não é possível continuar do jeito que está. Então a eleição traz esse cenário, onde o PSDB tem uma pré-candidatura apresentada com o governador Geraldo Alckmin, Lula está inelegível, não há dúvida quanto a isso, Bolsonaro tem um espaço bastante consolidado na eleição, e fica uma dúvida sobre a entrada ou não de Luciano Huck no processo. A entrada de Huck pode trazer um fato novo na eleição. Aí vamos ter que olhar um pouco esse cenário, o desdobramento dele, mas acreditar sobretudo no Brasil e na capacidade de superação dessa crise. Qual o tamanho do PSDB, na sua opinião? O PSDB terá um papel importante, eu não tenho dúvida, mas é claro que o partido não ficou imune à crise do sistema político brasileiro. Nós temos uma diferença, nós somos o único partido que pedimos desculpas formalmente ao povo brasileiro. Enquanto que o PT continua dizendo que não fez nada errado, que tudo não passa de uma conspiração de setores da imprensa e de perseguição de Sérgio Moro, o PSDB foi o único partido que, além de ter pedido desculpas ao povo brasileiro pelos erros do sistema como um todo, não diz que ninguém pode ser investigado, que Aécio, por exemplo, está sendo perseguido. Pelo contrário, o partido diz que o senador Aécio terá que responder pelos seus atos, terá direito à sua defesa. Se comprovada a inocência, será absolvido, se comprovada a culpa, será condenado. Então não tem como você ter compromisso com o erro. O PSDB não tem esse compromisso com o erro, enquanto que o PT termina dizendo, em outras palavras, faríamos tudo de novo. Porque no momento que eles não reconhecem, não fazem nenhuma autocrítica, o que falta, que é algo muito peculiar para a esquerda, é a autocrítica. E o PT não faz essa autocrítica, o PSDB fez. Então é óbvio que o episódio de Aécio, principalmente este, né, trouxe um dano na imagem do partido e terminou atingido como vários outros, só que outra diferença, no caso do PSDB você não tinha uma organização criminosa, uma ação orquestrada dentro do partido
para financiamento de campanha ou para enriquecimento ilícito, que são os dois crimes que estão, né, sendo hoje enfrentados, o financiamento por Caixa 2 e o enriquecimento ilícito com formação de patrimônio. Então no PSDB você não tinha uma coisa organizada, enquanto que no PT você tinha, todos os tesoureiros do PT foram presos, né, os principais líderes do partido estão ou serão presos. Então ali se criou uma organização criminosa mesmo, se formou uma quadrilha para assaltar o povo brasileiro e a nossa sociedade. Então é deixar que essas apurações prossigam, mas fazer com que o país funcione, principalmente na perspectiva econômica, para que a economia volte a funcionar, tenha ganho de produtividade. Esse é um grande desafio para o país. Nossa economia precisa ser mais produtiva, para ser mais competitiva, para gerar empregos naturalmente, aliado, claro, ao avanço na educação, que é fundamental. Estamos patinando nisso, tivemos um período em que se expandiu quantitativamente universidades, institutos técnicos da educação, isso é importante, mas sob o aspecto qualitativo ficamos no mesmo lugar, e isso é preocupante. A preocupação não pode ser só quantitativa, tem que ser qualitativa. E em todos os indicadores ficamos numa posição internacional muito ruim nas avaliações que são feitas no âmbito da educação. E segurança pública, que virou uma calamidade que precisa ter uma resposta urgente do Estado brasileiro. O senhor acha que Aécio tem futuro político ainda? Isso que vai decidir é o povo de Minas, né? Eu não estou querendo fugir da sua pergunta, mas eu não consigo, né, avaliar bem qual é a situação eleitoral em Minas Gerais. É claro que ele tem um dano inegável, causou decepção a muita gente, inclusive a mim, né? Eu não posso esconder essa decepção pelo tom da linguagem, pela postura, pelos atos políticos que foram, né, praticados na sequência. Então, lamento profundamente tudo isso, mas não consigo avaliar o que vai acontecer no futuro dele. Isso vai competir, né, vai ser uma decisão do povo de Minas, que eu não conheço bem essa realidade eleitoral. Mas é uma decepção, isso é inegável, não só para mim, como para milhões de brasileiros. Quais serão os efeitos dessa crise econômica aqui no Estado? Os resultados já estão aparecendo, porque nos últimos dados do CAGED, que é o Cadastro Nacional de Emprego e Desemprego, enquanto outros estados do Nordeste, como é o caso do Piauí, que tem uma situação econômica semelhante à nossa, conseguiu aumentar o número de postos de trabalho, a Paraíba fechou postos de trabalho. Porque como se não bastasse, né, a crise nacional, que por si só já é muito grave, tem um componente que complica ainda mais nossa situação, que é a postura, ao meu ver, equivocada do governo do Estado, comandada pelo governador Ricardo Coutinho, de aumentar incansavelmente os impostos. O aumento de carga tributária na Paraíba foi estrondosa, aumentou tudo, né? Isso traz mais recessão, isso aumenta o desemprego e os números oficiais comprovam isso. Então, o Estado terminou colocando a mão no bolso do contribuinte. Hoje, ser comerciante na Paraíba é quase que um crime, o governo enxerga o comerciante quase que de forma marginal, ao ponto que Netinho, o presidente da Federação da Câmara dos Diretores Lojistas, uma das mais importantes entidades do comércio, não consegue sequer uma audiência com o governador. É uma coisa sem precedentes. O comércio da Paraíba sempre teve diálogo com o governo do Estado. Então, essa postura equivocada de aumentar impostos, e infelizmente o que se percebe é que não aumentou impostos para melhorar os serviços, porque piorou a segurança, é inegável que piorou a saúde e piorou a educação. Então, esse dinheiro que foi arrecadado a mais foi para onde? Foi para financiar uma máquina pública inchada de cargos comissionados, de codificados, que é algo absolutamente inaceitável. Como é que você pode, numa república, ter pessoas que recebem dinheiro público sob código? Porque o que está codificado está sob código, o que está sob código está sob segredo. Então, como é que você pode ter segredo de uma república? Então, todo esse aumento de arrecadação terminou sendo, parte dele, ou parcela significativa disso, voltado para a máquina política do governo do Estado, com prestadores de serviços codificados, cargos comissionados, cabos eleitorais para fazer política, enquanto que falta policial na rua, né, falta medicamento nos hospitais, falta professor qualificado. Agora fizeram em boa hora um concurso, mas ainda absolutamente insuficiente diante das necessidades. Um equívoco grave e que é sentido no dia a dia da população.
O que é que a Paraíba deve buscar nas urnas em 2018, senador? Eu acho que pessoas que possam continuar lutando por ela, cada um na sua trincheira de luta. Eu, particularmente, vou estar apresentando meu nome para a reeleição para o Senado. Eu tenho muito orgulho de ser paraibano e tenho muito orgulho de representar a Paraíba no Senado Federal. Eu faço um mandato que traz recursos para o Estado, e aí eu me refiro ao próprio governo do Estado, independentemente das disputas políticas, tenho ajudado o governo em obras importantes, porque uma coisa que eu vejo de positiva no governo de Ricardo Coutinho foi a percepção que ele teve de prosseguir as obras que foram iniciadas ou planejadas no período que eu fui governador. Então, obras como o Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, Teatro Pedra do Reino, Canal Acauã Araçagi, obras de adutoras, estradas, casas. E ele teve o tirocínio e o bom senso de prosseguir essas obras, que estavam todas iniciadas e planejadas durante o meu período de gestão. Agora, o que é preciso é trazer, no meu caso, além de recursos para o Estado, recursos para as prefeituras. E eu tenho ajudado as prefeituras. Com o ano passado, praticamente metade das prefeituras da Paraíba receberam recursos através da minha ação. Além disso, ajudo o Ministério Público do Trabalho, que está construindo uma sede própria em Campina Grande. A Justiça Federal, que está expandindo a sua área de atendimento, também fruto de uma ação minha. Como senador, eu consegui outra conquista importante, uma cota para as pessoas com deficiência. Então, aprovamos o ELEI, não é um projeto, é lei, é a Lei 13.409, que garante uma cota para as pessoas com deficiência terem acesso às universidades federais e aos institutos técnicos. Me coloquei contra a reforma da Previdência desde o início, porque eu não ia destruir aquilo que eu ajudei a construir. Quando, por exemplo, fui o responsável pelo pagamento do salário mínimo para todos os aposentados rurais do Brasil e também a redução da idade limite. Então, é esse mandato que tenho. Outros projetos importantes que estão em tramitação serão votados esse ano. Agora mesmo apresentei um projeto que estabelece que recursos que sejam recuperados da corrupção, de tráfico de drogas, possam ser destinados ao Fundo Nacional de Saúde. É um reforço de recursos para a saúde. Como temos também um outro projeto que repercutiu agora recentemente, que controla os planos de saúde complementar coletivos que não estão hoje controlados pela agência. Um projeto muito interessante, para concluir, a resposta está longa, desculpa, que garante a cobertura do sinal de celular em todas as estradas. Na época das concessões, se cometeu um lapso, não se fez a previsão de cobertura de sinal nas rodovias. Eu estou com um projeto de lei que já foi aprovado em 2 comissões, deve ser votado, acredito que ainda em março, no plenário do Senado, que concederá um prazo de 5 anos para que todas as rodovias do Brasil tenham cobertura de sinal. Isso é segurança, isso é conforto, isso é produtividade. Serviço de localização, um acidente, um sinistro, você está num ônibus, é um representante comercial, vai estar lá trabalhando, você vai dar de carona num carro, pode estar estudando, enfim, não precisa dizer o que é a importância disso. Então tem bons projetos, projetos como a da Polícia Penal, que é um reforço também para a segurança pública. Então é isso, o meu desejo é mostrar que é possível fazer política com seriedade, ao contrário do que se tenta dizer hoje. É possível fazer com ética, com decência, e é isso que eu vou estar me dispondo a fazer, apresentar meu nome para disputar a reeleição para o Senado, para que eu continue com muito orgulho servindo a Paraíba no Senado Federal. A forma do eleitor encarar a política e os políticos mudou, e não é para menos, e tinha que ter mudado, porque a Lava Jato já vinha começando na época do mensalão. O mensalão já foi o primeiro passo para desnudar um esquema brutal de corrupção que o país jamais tinha visto. É o maior esquema de corrupção do mundo. Não se encontra precedentes em nenhum outro país do mundo. Os bilhões e bilhões, nós estamos falando de bilhões que foram roubados. Você imagina o que é alguém que está desempregado ou que vive com um salário mínimo se deparar com uma cena na televisão com um apartamento recheado com 50 e tantos milhões de reais roubados do povo brasileiro. Então, eu, graças a Deus, eu posso olhar para as pessoas e, em primeiro lugar, mostrar que o meu patrimônio é absolutamente compatível com minha renda. Eu não tenho mansão, eu não tenho iate, eu tenho hoje, declarado no imposto de renda, um apartamento financiado pelo Banco Santander em João Pessoa e um outro apartamento que eu pago na planta em Campina Grande. Nunca tive uma condenação por corrupção
não tenho uma ação penal, nunca tive uma multa de Tribunal de Contas, todas as minhas contas, tanto da Prefeitura como do Governo do Estado, aprovadas, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, e, portanto, é preciso acabar com essa mistificação de que todo político é igual, que todo político rouba. Não. Eu trago como exemplo meu pai. Meu pai foi tudo, e é com ele que eu aprendi os valores da ética, da decência, porque você é honesto para você mesmo, né? Você é decente para você mesmo, não é para se mostrar aos outros. Então é na sua formação. A que eu tive, por exemplo, da minha mãe, Dona Glória, do poeta Ronaldo. Meu pai, quando morreu, e quando as pessoas morrem, o patrimônio é revelado. Deixou um apartamento de classe média, que muita gente conhece aqui em João Pessoa, uma casa em Campina Grande, que ele havia comprado com uma venda de um apartamento do Rio de Janeiro, fruto da advocacia, um automóvel usado e 30 mil reais de uma casa de poupança. Foi isso que ele deixou. Então, acabar com essa história de que todo político rouba. Tem político que rouba sim. Os fatos estão aí mostrando. Esses precisam ser presos. Esses precisam punir pelos seus atos, ser punidos pelos seus atos. Mas há aqueles que fazem com ética, com decência. Eu me incluo nesse rol. Estou pai agora recente, Vinícius nasceu, está com apenas 2 meses. O meu sonho é vê-lo crescer e crescer num país melhor. Num país mais digno, mais decente, mais honesto, onde as pessoas tenham oportunidades iguais. Um sonho maravilhoso, como acontece nos países desenvolvidos, que tanto faz ser filho de senador, de deputado, que estuda pública, que essa escola pública, para que as pessoas, a partir daí, com seus talentos, com suas vocações, com suas opções de vida, possam seguir seu caminho. Então, luto por isso, tenho dado minha contribuição modesta nesse aspecto, em alguns avanços da Paraíba do Brasil, tem muito o que fazer. E por ter muito o que fazer, é que eu me disponho a continuar lutando. O senhor falou sobre Vinícius, eu não poderia deixar de fazer a pergunta. Como é Cássio Cunha Lima pai? É muito coruja? É impossível não ser. Até pela questão do tempo, né? É um outro tempo de vida. Eu tenho os 3 filhos mais velhos, Diogo, Marcelo e Pedro, já são adultos. Pedro é o caçula, tem 29 anos, mas já exerce um mandato de deputado federal. Aliás, com muito orgulho, eu tenho acompanhado a trajetória dele. Então é um tempo de vida diferente, onde você, né, tem uma percepção e um olhar completamente diferente do que foi no início. A maturidade traz isso. Eu, quando fui pai de Diogo, Diogo nasceu em 84, eu tinha, portanto, 21 anos. Era muito jovem, né, muito novo. Então é um presente de Deus a chegada de Vinícius, e o sonho que tenho agora é poder vê-lo crescer e crescer num país mais justo, num país, né, mais igual em oportunidades, que é essa igualdade que se busca, que todos possam ter, como acontece nos países desenvolvidos, tanto faz ser filho de senador, como de deputado, de prefeito, governador, ou de um médico, de um advogado, ou de um trabalhador da construção civil, que podem ter acesso à mesma escola pública e nela ter oportunidades iguais. E aí cada um com seu temperamento, sua peculiaridade de vida, vai fazer sua trajetória. Então o sonho que eu tenho hoje é esse, é ver Vinícius crescer, se Deus quiser, com saúde e caminhando num país que seja mais justo. Estamos longe disso, mas eu continuo acreditando na força do Brasil. Eu acho que toda essa crise que o país vive nos traz uma oportunidade de mudança e de transformação muito importante. E isso depende de cada um de nós, não é só de quem tem mandato eletivo. Depende da sociedade, depende de todos que têm responsabilidade com a nação. Para a gente concluir, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os paraibanos que vão às urnas nesse 2018 para definir o futuro do Estado e também do Brasil. Eu acho que cada um vai ter que fazer sua reflexão, né? Tentar não se contaminar pelo embate político. Na Paraíba hoje tem uma estratégia de desconstrução que, no meu caso, por exemplo, os meus adversários fazem de forma muito intensa, é impressionante como tentam me desconstruir permanentemente, é um embate constante, só que é um embate que não leva a nada, é um embate que não constrói, é um embate que não contribui para a solução dos problemas. O importante é que o eleitor possa olhar essa vida pregressa, ter muito senso crítico na hora de não se deixar contaminar pela acusação desse embate político e olhar a trajetória de cada um e fazer sua escolha livre, sua escolha independente, sua escolha consciente, pensando no que for melhor para a Paraíba.
Senador, muito obrigada por essa entrevista aqui ao Parlamento. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso.